Salmos 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. O Salmo 15 fala sobre o perfil daqueles que podem se aproximar da presença de Deus. Descreve o cidadão do céu, ou seja, aquele que habita no tabernáculo do Senhor. O Salmo tem certas semelhanças com o Salmo 24, pelo fato de responder à pergunta a respeito de quem pode entrar na presença de Deus. Nesse sentido, o Salmo 15 também se assemelha ao Salmo 1, quando descreve o caminho do justo. Então, Davi, ao questionar quem pode habitar no tabernáculo e morar no santo monte do Senhor, está se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. O tabernáculo era o símbolo máximo da habitação de Deus entre o seu povo escolhido. Era no tabernáculo que ficava a Arca da Aliança e onde Deus manifestava a sua glória de maneira especial. Na sequência do Salmo 15, Davi responde à pergunta introdutória do Salmo 15 com uma resposta de 5 partes. Em primeiro lugar, Davi diz que essa pessoa vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Os servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade, conduta reta e veracidade. Os verdadeiros cristãos sempre são íntegros, honestos e sinceros. Eles não se envolvem com coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Eles possuem um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que eles sejam perfeitos. Antes, significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado é um acidente de percurso em suas vidas, não aquilo que os define. Em segundo lugar, Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É fácil perceber que nesse verso, Davi enfatiza o comprometimento que o cristão possui em cumprir o mandamento divino que requer o amor ao próximo. Em terceiro lugar, Davi diz que o servo de Deus é o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O verdadeiro cristão honra aqueles que temem a Deus. Mas qual deve ser a sua conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor? Uma coisa é amar ao próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta de pecado. O ímpio é inimigo de Deus e de seu povo. Por causa de sua impenitente rebelião, Deus rejeita o ímpio. Então o cristão também não aprova a quem o Senhor reprova, não acolhe a quem o Senhor despreza. O escritor de Provérbios escreve que o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada. Provérbios 25, 26. Mas o cristão condena abertamente o pecado e também despreza aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Em quarto lugar, Davi diz que o servo de Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Isso significa que o cristão mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ele sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua promessa. E em quinto lugar, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Entre os israelitas, a lei mosaica determinava que o empréstimo tivesse a finalidade de ajudar os necessitados. Então, aplicar juros nessas situações era um erro, pois caracterizava uma forma de exploração. A ideia destacada aqui é que o cristão não visa obter lucros sobre a custa da pobreza do necessitado. Quanto a aceitar suborno contra o inocente, o salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. Nos tempos do Antigo Testamento, a palavra de uma testemunha tinha um peso muito grande na condenação de alguém.
Então, às vezes, as pessoas perversas podiam armar para o inocente, comprando falsos testemunhos para condená-lo. Nabote é um exemplo de alguém que foi condenado com base em falsos testemunhos. Por fim, o salmista conclui o Salmo 15 afirmando que quem deste modo procede não será abalado. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estarão sempre seguras. Elas temem a Deus, cumprem os seus preceitos e por isso habitam constantemente na presença do Senhor. Isto está em harmonia com o que escreve o apóstolo João. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. Neste ponto podemos perceber como o Salmo 15 aponta para Cristo. É por meio de Jesus Cristo que os cristãos podem se achegar à presença de Deus e ter comunhão com Ele para todo sempre.